Fala aí, habitantes da Chucrolândia, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar a respeito do sobrevivencialismo na criação do Estado de Israel. Um exemplo de resiliência e, por que não, de sobrevivencialismo extremo, que nos ensina muito a respeito de comunidades primitivas e sobre o direito de existir. É depois da vinhetinha, rapidão. Bom pessoal, meu nome é Davi, bem-vindos mais uma vez ao canal. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa aquele likeão, ativa o sininho de notificação que a gente vai trazer mais conteúdos para vocês. Bom, falar sobre o Estado de Israel, sobre judaísmo é uma coisa muito interessante pra gente por conta da minha ascendência e da minha esposa. Meu sobrevivencialismo nasceu dentro do Krav Maga, treinando com o pessoal especializado lá do Oriente Médio, a galera mais faca na caveira que você pode imaginar nesse mundo. Bem antes do Krav Maga ser conhecido, a gente estava aqui dando aula para forças especiais, policiais, essas coisas aí. É uma fase que foi muito legal da minha vida, mas ali eu conheci o sobrevivencialismo. Então, Israel, a criação do Estado e kibbutz são palavras que a gente ouve falar muito, com experiências, inclusive de parentes, amigos que moram lá, que servem às forças de defesa. Eu achei que agora era a hora de falar a respeito como é importante essa força e essa junção de um povo perseguido construindo uma nação contra tudo e contra todas as possibilidades. Como diria o filósofo Mike Tyson, todo mundo tem um plano até levar um soco na cara. E foi assim com os judeus da Rússia, mais ou menos na virada do século XIX para o século XX, onde começou a acontecer muitas perseguições de Estado, inclusive, contra a comunidade judaica que morava naquele país. Perseguições do tipo mandar a maioria dos judeus em idade militar para a guerra em linha de frente numa guerra chamada russo-nipônica, que era contra o Japão, e os juízes de direito aproveitavam a situação e tiravam todos os bens das famílias que ficavam ali, sugerindo na lei lá que eles não tinham alguém para sustentá-los e tal, e começou a crescer em toda a Europa uma onda antissemita como nunca se viu antes. É bom lembrar que os judeus já são um povo exilado desde a Babilônia. A gente costuma dizer aqui que nós somos verdadeiros nômades. Até um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, em 1947, ele presidia a ONU, a Assembleia das Nações Unidas, colocar em pauta uma votação para que existisse o Estado de Israel. E ele fez ali uma manobra para que se conseguisse votar a integralidade daquela ripinha, que é do tamanho do Sergipe, para você ter uma ideia. É muito pequeno. Ele fez lá um pedido de vista, já que a gente está acostumado com essa linguagem, pediu 3 dias para que eles pudessem se organizar e ele conseguiu convencer vários países ali a votarem a favor para um povo que estava saindo do Holocausto, saindo dizimado ali do nazismo. A gente já sabe a barbárie que foi aquilo. Enfim, e o Brasil votou a favor, então é uma coisa muito bonita na história, pouca gente sabe, então achei legal comentar aqui. E antes de 1890 ao final dos 1900, muitos judeus já começam a ir para Israel e existiam 2 tipos de famílias que iam para lá, na verdade. Os muito novos para estudar religiosamente em Jerusalém e Hebron e os mais velhos que iam só para morrer. Ou você ia para yeshivás, que são escolas religiosas, e para estudar ou para morrer enquanto velho, ou você entrava em algum movimento socialista, que foi o que boa parte dos judeus fizeram e acabou dando numa desgraceira enorme chamada bolchevismo, a Revolução Bolchevique, que foi inclusive necessária para arrancar o czar do poder, e assim se instalou o comunismo e deu nessa merda que a gente vê no mundo inteiro. Bom, deixa um adendo bem rapidinho aqui, eu não coaduno com nada. Nenhuma dessas visões são as visões que eu tenho e aquilo que eu prego ou vivo, mesmo porque eu conheço muito bem essas ideologias, ao tanto de livros que eu tenho a respeito disso aqui atrás. Mas eu também não posso negar o fator histórico que esses movimentos tiveram na criação do Estado de Israel. Na verdade, no final das contas, você vai acabar percebendo que o socialismo foi usado como uma ferramenta para um lugar dizimado, tribal, que você não tinha condições, não tinha dinheiro, simplesmente nada para começar uma nação. Então os líderes ali inteligentemente sacaram isso e falaram: meu, vamos usar essa ideologia aqui porque não precisa de grana e aproveita o espírito revolucionário da época e vamos tentar de alguma forma sobreviver. E é disso que se tratam os kibbutz. Kibbutz quer dizer reunião ou juntos. O plural de kibbutz é kibbutzim. Se eu falar aqui, às vezes, kibbutz, como se fosse no plural, vocês não ligam, vocês vão entender, né? Kibbutz, na verdade, eram sociedades coletivas, era uma coletividade agrícola, socialista, onde todo mundo partilhava de tudo. Simplesmente as pessoas comiam em refeitórios coletivos, dormiam em locais coletivos, homem e mulher tinham exatamente o mesmo trabalho. Desses judeus oriundos dessas guerras, dessas perseguições da Rússia e de vários lugares do mundo, que
eram jovens, não estavam acostumados ao trabalho duro, mas mesmo assim eles pilotavam tratores, enxada, numa terra inóspita onde só tinha malária e tifo. Era tudo contra a existência, era como se você estivesse em Marte na Terra, você entendeu? Uma das preocupações severas que essas pessoas tinham nessa época eram tribos beduínas que não gostavam de ver israelitas ali, porque conheciam a história, e o povo que vivia na Palestina também. Nesse lugar inóspito, sem água, sem comida, com calor escaldante, eles construíram o que é uma nação extremamente tecnológica hoje em dia. Hoje Israel fornece para o mundo inteiro tecnologia de irrigação, robótica, de software, é inegável, né, cara? E o primeiro kibbutz foi montado em 1914 por um agricultor chamado Yosef Baratz. Ele era um agricultor judeu que morava na Rússia, então ele já conhecia de agricultura, juntou uma galera, 11 pessoas, profético isso daí, cara. 12 tá sempre ligado a apóstolo, a tribos. Na verdade, eram 12 pessoas ali e começaram a comprar das pessoas que moravam na Palestina. Então, o primeiro terreno foi comprado de uma família persa e pagaram uma grana e construíram ali a primeira comunidade agrícola chamada Degânia. Degânia, em hebraico, quer dizer grão. Mais um detalhe para você entender que de uma semente dessa nasceu esse lugar super conhecido e falado hoje em dia. Eles, então, não tinham dinheiro, eles tinham socialismo como uma forma de dar um impulso ali para a galera ter alguma coragem para fazer alguma coisa. Eles tinham uma espécie de arrecadação que o mundo judaico inteiro colocava umas moedinhas numas caixinhas azuis para compra de terrenos em Israel. Então, até os dias de hoje, se você é um judeu e quiser fazer aliar é como se fosse uma volta para Israel. É só você entrar em contato com o governo, provavelmente vão te arrumar um emprego, você vai ter que fazer um monte de coisa lá. Mas enfim, esses caras montaram no deserto do Negev esse primeiro kibbutz. Desse kibbutz começaram a aparecer outros. Porque a galera vai se desentendendo aí, não, eu vou montar o meu. E dessa forma eu vou montar o meu, vou montar o meu. Criaram uma malha gigantesca ali de pessoas. Em 1947, quando estavam no auge da Segunda Guerra Mundial, já eram 25 mil pessoas morando nesses kibbutzim. Hoje em dia tem vários desses lá, inclusive. Como eles estavam ali tendo que sobreviver, e aí que entra o lance do sobrevivencialismo, eles não tinham água, eles não tinham comida, eles mal tinham sementes, eles tinham terrenos áridos que eles estavam comprando. O que aconteceu? Guerra, parceiro. Aí veio o mundo árabe inteiro pra cima. E eu não vou julgar as razões aqui, eu não vou falar o lado bíblico. São povos irmãos que de repente estão tretando por conta de uma mesma terra e começaram a acontecer coisas terríveis ali, né? Os caras começaram a atacar de verdade pra arrebentar. Os caras dos kibbutz começaram a se reunir e pensar em estratégias que foram lançadas todas de uma vez só, sem grana, sem nada. Começaram a construir armas ali mesmo, ou importar algumas coisas, fazer munições, inclusive, e de um desses lugares tinha um kibbutz que era socialista pra caramba, chamado Maagan Michael. Os membros desse kibbutz que faziam munições ali fundaram a TASS, que é a indústria militar israelense. Então, de alguma forma, tudo saiu daquelas comunidades que conseguiram, com personalidades completamente diferentes das pessoas ali, com uma utopia que é o socialismo, e juntar todos os sonhos pela única possibilidade e chance que eles tinham, que era sobreviver. E sobreviver de qualquer forma. Em Israel chove um mês, 40 dias no máximo no ano. Eles tinham que aproveitar essa água. O sistema de irrigação mais usado na agricultura no mundo, inclusive no Brasil, foi criado em um desses kibbutz. Controle de pragas com insetos. Por exemplo, existem joaninhas que comem pulgões de algumas plantações, abelhas que vão polinizar lugares que estão devastados, e tem uma tecnologia em Israel que foi desenvolvida em um desses kibbutz. Como os jovens desses kibbutz foram criados? À medida que começou a perseguição na Europa, esses caras que aprenderam com o escotismo formaram grupos que existem até hoje em Israel, grupos juvenis. Eles também ensinavam agricultura e outras coisas. E a partir de 1920, apareceram vários desses grupos, de vários espectros ideológicos, inclusive. Você tinha movimentos de direita religiosos, como o Betar, como o Bahad, e você tinha os esquerdistas, Brit Haolim, o Kadimah, e desses se destacam dois que existem até hoje. O grupo juvenil marxista, Hashomer Hatzair, e o mais conhecido de todos, Rabbonim Dror. O Rabbonim Dror, conhecido também na comunidade judaica como Dror, existe em várias capitais do Brasil. Antigamente, quando existia o socialismo trabalhista, essa molecada aprendia a cultivar alimentos, muito esporte, cara, era influenciado muito esse lance de esporte, e são todos movimentos não religiosos. E esses movimentos socialistas
fundamentalistas, eles excluíam a religião da jogada, mas eles deixavam ali os feriados religiosos mais como uma forma para eles entenderem que eles fazem parte da mesma etnia, de alguma coisa nesse sentido. E é uma forma até inteligente, se a gente for ver. E de forma que eu penso que se dependesse dos religiosos, ia ser muito mais difícil, porque não é uma galera que tem um espírito bélico, revolucionário, qualquer coisa assim, né? Então, assim, olhando com as lentes daquela época, desse povo todo que começou a ir para lá, morar em kibbutz e prosperar ali de alguma forma, nasceram os grandes líderes de Israel, como Davi Ben-Gurion, a Golda Meir, como Moshe Dayan. Eu fui muito mais além nesse estudo, tá? Para você entender, não existia só kibbutz ali, existia também um outro tipo de comunidade chamada Moshav, e os Moshavim, eles eram uma comunidade agrícola, também coletiva, só que eles tinham uma vida individual. É muito louco porque os Moshav são uma comunidade que ainda existe em Israel e eles eram muito maiores que os kibbutz. Existiam muitos mais Moshavs ali, plantando frutas, legumes, leite, desenvolvendo a terra dentro de redomas, né, para que você pudesse aproveitar ao máximo aquela água. E a diferença dos Moshavs é que tudo que você fazia na comunidade Moshav era coletivo, né, concernente ao trabalho, mas você poderia viver uma vida individual, viver na sua casinha, com a sua família. Então, eu acho assim que era muito mais saudável, mas ao mesmo tempo, eles não eram bélicos. Então, os kibbutzim foram extremamente importantes nesse aspecto, porque dali criaram as forças de defesa de Israel. Dessa forma de se espalhar, pegar regiões estratégicas e ter que comprar ferramenta para se defender, saiu o Tzahal, por exemplo, que são as forças de defesa israelenses. Consequentemente, também veio o Mossad, Shin Bet, Yamam, Kidon, que são grupos que a gente ouve falar, né? O Mossad principalmente, né? Isso foi uma das coisas que eu vi que, para mim, é crucial para a gente poder entender se a gente tiver que começar novamente uma sociedade do zero. Se olhar para o mundão hoje, isso é muito mais real do que era 3, 4 anos atrás. E olha que eu não sou dos mais apocalípticos, não. Mas, ao mesmo tempo, eu sou um cara extremamente realista. Se a gente tivesse que pensar na possibilidade de que a gente vai ter que viver no mato, sei lá, como começar uma comunidade do zero, uma sociedade nova, né? Então, eu penso muito nisso. Acho que o kibbutz é um belo de um aprendizado. Acabou dando certo, porque todos esses kibbutz hoje, ou eles são fazendas produtivas, que tudo que você imagina, trabalham com laticínios, com gado, leite, em um lugar seco que nem pasto tem. Muitos desses kibbutz também viraram empresas de tecnologia. Existe muita coisa que roda no seu celular, que foi criado em Israel e não existiriam se não fossem esses kibbutz. E alguns deles viraram até resorts. Você vai para lá para viver a experiência nostálgica, né? E às vezes até para ir num lugar bonito, paradisíaco, com piscina, mais para uma pegada recreativa. E muitos poderiam dizer, como diria John Lennon, que o sonho acabou. Eu diria que o sonho socialista acabou, mas eu achei muito legal trazer esse tipo de informação para vocês a respeito do início de uma nova civilização. Por que não? Vai que a gente precisa um dia. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Meu papel aqui é te ajudar no campo da mentalidade, da sobrevivência, para que você possa melhorar cada vez mais os seus planejamentos. Essa é a minha missão na vida, é a nossa missão aqui na AKV Knives. E no mais, esteja sempre preparado, tenha sempre uma AKV com você. Valeu, shalom, shalom.